Eu trouxe até uma apresentação que eu gostaria de que eram mais algumas fotos para nos guiar num tema que é tão relevante da reforma. Eu gostaria que vocês fizessem comigo uma reflexão. Qual é o objetivo da reforma? Por que a gente realmente teve a reforma? E a quem interessa essa reforma? Então, eu os convido a participar comigo desse caminho que trilharemos durante esses 30 minutos. Eu vou tentar, ao máximo, me ater. Eu sei que no final da tarde a gente já começa a cansar de tantos assuntos, tanta coisa diferente. Priscila falando de subordinação. Então, eu vou pedir para vocês acompanharem comigo. Acho que... Deixa eu ver se vai dar para... Bom, aqui eu trouxe uma gravura para a gente pensar em diversas atividades. Dentre eles, a gente pode imaginar que alguns ali são autônomos. E para quem serve a reforma? Para todos nós? Será que esses autônomos eles já estavam contemplados pela nossa consolidação das leis do trabalho? Ou será que a reforma veio inovar para esses autônomos ou veio retirar direitos daqueles que não são autônomos? Então, a reforma ela me traz alguns questionamentos. Se teve alguém que foi beneficiado, além de políticos que foram beneficiados na aprovação. Além disso, eu os convido a pensar se teve algum cidadão que foi beneficiado com essa reforma. Ou se, pelo contrário, se todos perderam com a reforma. E agora há pouco a doutora Rita ainda comentou que a gente sempre trabalha aquele discurso de que o trabalho dignifica, que o trabalho engrandece. Eu falo que o trabalho não engrandece o homem, o que engrandece são as condições de trabalho. Quanto piores as condições de trabalho, pior a nossa qualidade de vida. E aí eu pergunto para vocês, ninguém gosta de trabalhar ou será que realmente é só a gente trabalha porque é necessário? Já imaginaram ficarmos 24 horas dentro de casa? A gente não teria um assunto para poder comentar? E o conflito ele é inerente ao ser humano. A gente não teria conflito porque ficaria todo mundo dentro de casa, ou brigaria muito, o divórcio aumentaria muito, ou a gente teria alguns problemas só dentro de casa. Então, o trabalho, a gente começa a perceber o nosso entorno, pelo menos 1/3 da nossa vida a gente passa ali no trabalho. E qual é o nosso círculo de amizades? De onde normalmente ele vem? Será que é só da faculdade? Será que é só do colégio? Eu tento manter as amizades de colégio, de faculdade, mas acaba que a cada novo trabalho a gente vai formando um novo círculo. E se a gente trabalha num ambiente em que não propicia uma qualidade de vida para a gente tem aquele sentimento de que trabalhar vira um sacrifício tão grande que a gente não quer levantar da cama. Torna-se muito mais difícil a nossa vida. Então, o trabalho, por mais que ele não seja o único responsável pela dignificação do ser humano, ele é proporcional à nossa qualidade de vida. E quanto pior a condição de trabalho, quem dera se a gente fizesse somente o que gosta. Eu falo que só criança tem essa liberdade de fazer somente o que gosta, não é verdade? E eu sempre falei, eu amo sala de aula, minha paixão é sala de aula. Eu sempre falo, não, eu faço o que gosto. Mas para a gente fazer o que gosta, a gente vai ter que fazer algumas coisas que nem sempre a gente gosta. A gente vai ter que lançar nota, vai ter que avaliar, reprovar. Então, não é somente o que a gente gosta, por mais que a gente tenha alguns momentos. Então, quando eu penso na reforma, eu penso para que ela foi útil. Será que a gente não está colocando algumas pessoas ali dentro? E, a partir do momento em que vem essa reforma e muda algumas normas, ela vai, inclusive, afetar o acesso à justiça. Dentre eles, a gente vai trabalhar a justiça gratuita, por exemplo. E aí a gente tem a Justiça do Trabalho, que vem trabalhar esses direitos violados. Qual o objetivo da Justiça do Trabalho? Me dói muito o coração quando eu estou vendo agora as notícias de que é possível a extinção da Justiça do Trabalho. Eu realmente não acredito numa extinção da Justiça do Trabalho, porque eu acho que a gente ainda tem uma consciência, apesar de a gente ter tentado lutar, e foi, às vezes, em vão a luta contra a reforma. Não adianta, ela está aprovada, agora a gente lutar na interpretação dessa reforma. Mas falar no fim da Justiça do Trabalho, então eu gostaria que pensassem comigo. A quem interessa a Justiça do Trabalho? Ao trabalhador? Quem que falou? Ao trabalhador? Alguém discorda de que interessa ao trabalhador? A quem, Rodrigo? Às empresas. E aí, como é que você chama? A Alice falou aos trabalhadores. Eu falo que a Justiça do Trabalho, é claro que ela é um grande interesse dos trabalhadores, porque talvez seja uma das poucas oportunidades que eles tenham de fazer valer o direito deles. Mas ela interessa muito mais às empresas. No momento em que eu tenho um processo, e a gente imagina uma empresa com 1.000 empregados, será que os 1.000 empregados vão à Justiça do Trabalho requerer todos os direitos de horas extras, de férias que eles não tiveram, de adicional de insalubridade? Eu ousaria dizer que talvez menos da metade, bem menos da metade, talvez 20%,
é que recorreriam à Justiça do Trabalho. E eles só vão à Justiça do Trabalho por causa dos direitos violados. Eles não vão ganhar na Justiça do Trabalho além dos direitos. A não ser, por exemplo, Priscila mencionou Jorge Luiz Sotomayor, realmente ele tem sentenças que são sentenças inovadoras, com caráter pedagógico, de indenizações, até mesmo, às vezes, sem ter o pedido, ele entende que pode dar uma indenização para ensinar a empresa de que não pode violar o direito. Mas são excepcionais, são sentenças que não são sentenças corriqueiras. E a gente pensa, então, que a Justiça do Trabalho, por mais que ela interesse aos trabalhadores, Alice, seja direito deles, ela interessa muito mais às empresas. Porque se existe uma justiça para isso e que poucos vão ali, vai ter a manutenção do capital. Vai compensar para a empresa, muitas vezes, violar o direito, porque para a empresa vai demorar, às vezes, 5 anos, 6 anos, para pagar algo que deveria ter sido pago durante o contrato de trabalho. Então, eu não acredito que haja o fim da Justiça do Trabalho. Talvez a gente ir para a Justiça, já é uma Justiça Federal, mas a gente deslocar isso, mas há uma manutenção da matéria trabalhista. Não haverá o fim da matéria trabalhista, porque a quem ela interessa não é somente aos trabalhadores. Está dando para acompanhar, gente? E aí a gente tem, então, a gratuidade da justiça. Se a gente tem, então, os trabalhadores que tiveram os direitos violados, que vão poder ir à justiça, são esses trabalhadores que, muitas vezes, vão precisar da justiça e, muitas vezes, da gratuidade da justiça. Por quê? Quando a gente vai pagar custas, por exemplo, para o trabalhador, quando a gente fala, às vezes, R$20, R$30, pode não ser muito para quem ganha 10 mil, 7 mil, 8 mil, mas quantos trabalhadores ganham 10 mil, 8 mil, 7 mil? E a gente pensa no salário mínimo. Eu falo, o custo de vida do Rio me assusta muito. E aí, quando eu comparo, às vezes, com BH, a diferença é muito grande aqui no Rio. Quando a gente pega, então, aluguel, por exemplo. E aí eu pergunto para vocês, o que é ganhar 2 mil no Rio? E aí não é só para a pessoa, a gente tem que pensar que esse salário, muitas vezes, é para a esposa que não teve condição de colocar o filho, 1, 2, 3 filhos na creche, e ela tem que ficar ali cuidando dessas crianças. Então, esse salário de 2 mil vai sustentar o marido, a esposa e os 3 meninos. Será que isso seria um valor suficiente para o Rio de Janeiro? Alguém consegue me falar uma fórmula que talvez me ensine realmente a viver com 2 mil bem no Rio de Janeiro? Porque se lá atrás a gente falou que o trabalho vai dignificar, então a gente vai ter um trabalho para dignificar, um salário que seja condizente com o trabalho para realmente dignificar. Por isso eu falo que é importante a condição de trabalho. E a condição envolve o tempo de trabalho e o salário também. E essa é exatamente a dificuldade que a gente tem. E o trabalhador, então, ele vai à justiça, ele precisa da gratuidade, justamente porque ele teve um direito violado. Ele está indo ali, não é porque ele gosta de passear na Justiça do Trabalho, ele está indo por uma necessidade. E o que a gente vai trabalhar, inclusive, como um direito fundamental do trabalhador, que vai ser o acesso à justiça. Se ele ganha 2 mil e pouco, e vai à justiça e vai ter que pagar custas, será que ele realmente vai ter condição disso? E aí, na hora que a gente vem aqui no artigo 790, eu coloquei aqui só para facilitar, no parágrafo 3º e parágrafo 4º da Lei 13.467, da reforma, fala que é facultado dos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais de trabalho de qualquer instância conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. E no parágrafo 4º, o benefício de justiça gratuita será concedido à parte comprovar, e aí exige a comprovação, insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. E aí aqui tem um valor que eu coloquei. Ali seria, então, para aqueles com renda até 2.213,72. E aí o juiz poderia conceder justiça gratuita. E será que esse é um valor suficiente para a gente falar que ele não vai fazer jus ao benefício da justiça gratuita, porque ele está ganhando muito, ganhando 40%, mais de 40% do limite da Previdência? Só que aí vamos imaginar que esse fosse um valor suficiente. A gente tem que imaginar ainda que esse trabalhador, além de ele poder estar desempregado, ele pode até estar continuando trabalhando, recebendo esse valor, e não fazer jus, então, ao benefício da justiça gratuita, mas vamos imaginar que ele tem alguma doença na família.
e dependendo do remédio, ele não consegue esse remédio. E dependendo do tratamento, pode ser um tratamento que fique mais de R$1.000. Então, ele vai deixar de conseguir a justiça gratuita pelo valor que ele recebe. Vamos imaginar que ele receba R$5.000, que está bem acima do valor aqui da reforma. Mas se ele tem alguém em tratamento na família, e ele tem um gasto com aquele tratamento, será que essa pessoa não faria jus? Então, quando a gente trabalha ali o parágrafo 4º, que é facultado ao juiz quando comprovar, a gente tem que mudar, não a lei está aí, não tem como fazer nada com ela mais. Mas é hora da gente mudar e lutar pela interpretação. Ao juiz cabe modificar isso. Ao juiz cabe a decisão de analisar, no caso concreto, qual é a condição daquele trabalhador. E, às vezes, quando a gente discute que quem não é do direito, aí falaram comigo assim, mas é absurdo, o juiz vai analisar caso a caso? Vai, porque senão poderia ter uma máquina, e aí a própria máquina dava sentença, não precisava mais a gente ter alguém ali humano analisando caso a caso. Então, é hora da gente poder fundamentar nas nossas petições o porquê da justiça gratuita. A comprovação ela não advém somente do salário, mas da condição que aquele trabalhador enfrenta na vida, porque a vida toda, o trabalho, ele está inerente à vida. Então, é tudo que compõe a vida dele para comprovar que ele faz jus ao benefício da justiça gratuita. E aí a gente extrapola, então, realmente, o que fala lá no artigo 790, porque não vai ser somente nesses valores que ele vai fazer jus à justiça gratuita, mas vai ser quando ele tem uma condição que não o permite apagar essas custas, por exemplo. Certo, gente? E aí é onde eu convido, então, que vocês pensem comigo, que a gente não adianta mais apostar na ilegalidade, na ilegitimidade da lei. Por mais que tenham algumas propostas, a gente já tem algumas ações questionando a constitucionalidade, mas a gente tem que propor uma nova interpretação, oportunizar para o juiz realmente ele interpretar de forma a considerar um todo, a considerar que ali por trás daquele papel tem um trabalhador que é cidadão e que tem direito a ter acesso à justiça. E para isso ele tem que interpretar, então. E aí a gente tem aqui, por exemplo, pulando, vou até convidar, eu coloquei uma foto ali do Copacabana Palace, porque desde pequena eu sempre tive para mim a imagem do Copacabana Palace como algo distante, algo maravilhoso, algo perfeito. E aí falar que a gente tem a justiça do trabalho, que o trabalhador pode ir à justiça do trabalho a qualquer momento, é a mesma coisa que falar que todo mundo pode ir ao Copacabana Palace. Agora, hospedar no Copacabana Palace e ter o benefício lá do café da manhã, aí já é diferente. Então, ter a justiça do trabalho é uma coisa, ela existir. Mas conceder ao trabalhador a oportunidade para ele poder participar de um processo já é diferente. E, para isso, eu tenho que dar para ele as condições. E aí, agora há pouco, a gente estava comentando até mesmo no direito coletivo, não existe uma igualdade de forças no contrato de trabalho, ainda que seja autônomo. E na justiça, será que existe? Será que o trabalhador ele tem a mesma capacidade de conseguir as provas, de conseguir testemunhas, que todo mundo lembre os fatos do que aconteceu quando vai para a justiça? E quando a gente faz, então, um breve resgate histórico, a gente tinha no Estado liberal um juiz que simplesmente fazia o que estava na lei. Ele somente aplicava a lei. O Estado era ausente, era absenteísta, ele deixava simplesmente as pessoas terem a vontade. Depois a gente veio para uma evolução no Estado social, onde, então, realmente os direitos sociais ganham força e que a gente tem dois grandes expoentes, que é o Anton Mengler e o Franz Klein, que eles trabalham um processo social. Aí é onde o juiz saía da cadeira dele, ia lá, construía o processo, pegava testemunha, ia além do processo, que hoje a gente chamaria mais do que ultrapetita, mas seria extrapetita. E aí a gente caminha, então, para o Estado democrático e de direito. Se a gente não está no Estado liberal, não no Estado social, a gente não tem todos os direitos sociais, assim, lá do Estado social, a gente ultrapassou essa fase. Quando a gente pensa no Estado democrático e de direito, que a nossa Constituição propôs, nesse Estado democrático, gente, é hora da gente ter um processo como um locus de discursividade, um locus de discussão das partes. E para as partes poderem discutir em igualdade no processo, eu tenho que dar as condições para as duas partes, tanto para o trabalhador quanto também para a empresa. E aí, logo ali na frente, vou trazer para vocês um dado que a gente tem muito mais no Brasil microempresa e empresas de pequeno porte do que grande empresa. Então, a gente também tem que dar condição para elas também poderem participar do processo.
E essas condições é que a gente tem que trabalhar. Se esse trabalhador, para ele conseguir participar do processo, o que ele precisa? A justiça gratuita a gente vai limitar taxativamente em valores ou a gente vai analisar caso a caso quem realmente precisa dessa justiça gratuita? Porque muitas vezes pode ser que ele ganhe até menos do que aquele valor previsto na lei, mas que ele tenha condições, que ele receba bens, que ele venha de outras formas, ele viva muito melhor do que quem ganha 10 mil às vezes. Então, a gente tem que analisar no caso concreto. E aí, no Estado Democrático de Direito, a intenção é justamente essa. É o acesso ao Copacabana Palace, mas é o acesso com valores populares de café da manhã, ou, às vezes, distribuição de senhas de café da manhã, para que todo mundo tenha a oportunidade. E aí, na Justiça do Trabalho, também o trabalhador ter oportunidade. Bom, e ali eu peguei uma forma, quando estava até reformando, para justamente mostrar que, às vezes, a Justiça do Trabalho ela fica fechada. E aí, quando a gente pensa nela fechada, é quando ela não permite o acesso à justiça. É quando ela se fecha para deixar de cumprir um direito que é direito fundamental previsto na nossa Constituição. Não só na nossa Constituição, mas na Convenção Americana dos Direitos Humanos, no Pacto Constitucional da Costa Rica. A gente tem o direito do acesso à justiça. Ele é direito fundamental. E não é uma lei que vai tirar esse direito. Até porque o direito ele é constitucional. Não é através da lei que eu retiro esse direito. Bom, e aí... Como é que está meu tempo aqui, Daniel? Tá tranquilo? E aí a gente tem aqui, eu trouxe um dado das micro e pequenas empresas, que o Brasil tem hoje 10,3 milhões, esse dado é de 2016, então pode ser que tenha modificado um pouco, de micro e pequenas empresas, no Super Simples. E a gente tem, por exemplo, no Sudeste, uma grande concentração. E quando a gente pensa nessas micro e pequenas empresas, será que também como que elas vão participar nesse processo? Será que o direito do trabalho, como ele estava ali na CLT, ele foi pensado para quem? É hora da gente também repensar isso. Porque em 1943, muitas vezes, a gente pensava em grandes empresas. E não é a nossa realidade no Brasil. Quando a gente pensa em grandes empresas, a gente pensa na Coca-Cola. E quantas pessoas trabalham na Coca-Cola? Quantas pessoas trabalham na Nike? Quantas pessoas trabalham na Samsung? Mas muitas pessoas trabalham na padaria do João, que é na esquina, ou na mercearia do José, que é na outra esquina. E a gente tem que, então, adaptar o direito, não retirar o direito do trabalhador. Porque quanto mais a gente retira o direito, a longo prazo, pior ainda é a crise. Quando a gente vem falando que a reforma foi para poder criar empregos, eu duvido que alguma empresa vai contratar mais empregados porque os direitos foram retirados. Propaganda enganosa. E aí caberia até o Ministério Público fazer um processo contra quem fez essa propaganda. Porque está afetando um direito difuso, a gente nem sabe mais quem ele afeta. Nenhuma empresa vai contratar porque diminuíram os direitos. Pelo contrário, ela vai aproveitar e explorar muito mais. E aí, então, é hora da gente pensar. Se esse trabalhador ele é mais explorado e vai ganhar menos, a longo prazo, ele vai consumir menos. E consumindo menos, as lojas vão começar a fechar, as empresas vão ter que produzir menos, e aí vai aumentar o desemprego. Então, a gente tem que realmente pensar nas pequenas empresas. Mas será que a reforma, como veio, efetivamente trouxe direito para a micro e pequena empresa? Ou foram poucos? Por que aprovar uma reforma em tão curto prazo? Por que correr tanto? Se é algo que vai ser para a gente, vai durar, pelo menos a gente espera que dure anos, 10, 20. A gente tem que fazer planejamento a longo prazo. Eu sempre falo que quando a gente planeja demais, acaba que às vezes a gente não faz. E eu concordo. Eu falo, por exemplo, para ter filho, a gente tem que planejar. Uns correm, tem 2, 3, 4 sem planejamento, depois a vida inteira vai ficar na correria. E quando a gente planeja demais também, às vezes não vai ter. E aí tudo bem, às vezes se a gente ficasse demorando demais para planejar como deveria ser essa reforma, poderia nunca ter. Mas a gente precisa ver o reflexo social de algumas medidas. E essas medidas são preocupantes quando traz a reforma, porque se eu retiro esse direito, se eu enxugo esse direito, eu posso prejudicar tanto uma camada da sociedade que vai gerar um desemprego tão grande que aí nenhuma empresa vai querer vir para cá por questão de insegurança, porque aí a gente vai ter que começar, tudo bem, a gente vai ter que começar a interpretar na justiça, de novo, a Justiça do Trabalho está legislando. Não adiantou a reforma tentando calar os juízes. Então, a gente vai enfrentar diversos problemas justamente porque a reforma foi feita
rapidamente, alguém tem um interesse muito grande nessa reforma. E aí, aqui, esse dado foi mais para vocês verem que a gente realmente deve construir para micro e pequenas empresas. E que elas correspondem hoje a 27% do nosso PIB, que é um valor muito alto para a gente poder pensar. E 52% dos empregados com carteira assinada estão nos pequenos negócios. Mais da metade estão nos pequenos negócios. Eu sempre tenho em mente aquelas fábricas automobilísticas. E aí, Paraná é muito forte nisso, né, Rodrigo? E aí eu fico pensando, quando a gente entra numa empresa automobilística, quantos empregados a gente tem ali dentro? Tem muito mais robô, aquelas máquinas, do que empregado mesmo. Mas, quando a gente faz a reforma, a gente pensou neles também, que a gente quer atrair. Que tipo de empresa que a gente está querendo atrair para o Brasil? Empresa altamente automatizada, grandes empresas, ou a gente quer atrair micro e pequenos empresários? E aí, quando a Priscila estava, inclusive, falando dos autônomos, será que não foi falta de opção? Muitas vezes, na crise, a gente começa a ver oportunidades. Quantos salões de beleza abriram nos últimos anos com a crise? Barbearia, por exemplo, deu um boom, de repente, várias barbearias. Mas porque era muita gente que estava desempregada e resolveu, então, abrir um negócio, às vezes, algo que trazia uma satisfação muito maior do que o emprego anterior. E aí a barbearia começa a crescer, ele precisa de alguém que vai lavar o cabelo, o outro que vai cortar a barba, e aí começa, então, a crescer. Isso vai gerar muito mais emprego do que a grande empresa, que é altamente automatizada. Então, era hora do governo pensar nesses pequenos. E aí vem, inclusive, as políticas públicas, que realmente é preciso para essas empresas. Que tipo de incentivo que tem? Quantas pessoas já ouviram falar, não, eu resolvi abrir meu salão de beleza, e realmente o governo me incentivou para comprar lá o secador, eu tenho um incentivo, um benefício. Pelo contrário, eles têm a dificuldade é muito maior até para fazer empréstimo. Quem vai confiar para fazer empréstimo? Imagina se chega o Carlos, que vai abrir uma barbearia, que nunca teve o seu negócio próprio, mas ele fez todo um planejamento, foi até o Sebrae, e chega, por exemplo, a Coca-Cola, falando que quer fazer um investimento no Brasil. Quem vocês acham que realmente vai conseguir o financiamento muito mais rápido pelo banco? Então, por que o governo não reformou, não deu um incentivo muito mais nessa parte do que mudar diretamente os direitos trabalhistas? E aqui esse dado é mais para a gente poder pensar realmente a nossa realidade, se a reforma ela veio para enfrentar a nossa realidade ou se ela veio para atender a determinados interesses. E aqui eu até coloquei um artigo que eu vi que tratou diretamente assim, das microempresas, empresas de pequeno porte, que foi o artigo do depósito recursal. Para recorrer, alegavam que afetavam o acesso à justiça das microempresas, do empregador doméstico, porque era caro recorrer. Gente, o depósito recursal, ele advém de uma condenação. Se não existiu a condenação, não vai existir o depósito recursal. Eu só vou pagar, fazer o depósito recursal, se teve realmente uma comprovação nos autos para ter uma condenação. E aí, agora, aqui, pelo menos, reduziu para alguns, por exemplo, as entidades sem fins lucrativos, para o empregador doméstico, para o microempreendedor individual, para a microempresa, empresa de pequeno porte, o depósito recursal foi reduzido à metade. Pelo menos, aí não tem como falar que não está pensando na microempresa. Pode ser que ainda seja um valor alto? Pode, mas advém de uma condenação. E teve um empregado que trabalhou, alguém ali que teve o direito violado e que precisa de uma garantia. E é para isso o depósito recursal. E aí vem no parágrafo, no 10º, ainda vem falando que os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial são isentos do depósito recursal. Então, ainda tentou dar um acesso maior. Bom, e aqui, já até caminhando para o final, vou só comentar rapidamente dos honorários, porque eu acho que isso é algo relevante. Quando a gente tem os honorários, eu não acho que na Justiça do Trabalho não poderiam ter honorários. O que a gente tem que pensar é quando a reforma traz que vai descontar, inclusive, se a pessoa tiver numa outra ação, poder descontar os honorários sucumbenciais. Agora, os advocatícios, a gente, como advogado, a gente trabalhou, a gente vai precisar realmente receber, e será que isso não incentivaria? E aí a gente pressupõe, quem é mais condenado na Justiça do Trabalho? Será que é o empregado que não recebe ou será que é o empregador que está ali? Se a maioria das sentenças são condenatórias, a gente tem, então, que é o empregador que está deixando de pagar. E aí os honorários advocatícios seriam para advogados de empregados, trabalhadores, estariam ali na justiça. Estaria sendo um benefício para esse advogado. E aí, tudo bem, a gente vem até lá com aquele pensamento do Jorge Luiz Souto Maior, de teria até um caráter pedagógico. Olha, empresa, você não vai pagar, não é só o direito violado.
E desse direito violado, ainda tem o empregado descontar e pagar o honorário dele, do advogado. Mas você vai ter que pagar, além do direito lesado, você ainda vai ter que pagar honorários para o advogado do trabalhador. Só que a gente tem um problema de quando é a outra parte que sai vencedora no processo. Aí, realmente, a gente vai ter que pensar. E quando a gente tem os honorários sucumbenciais recíprocos. E quando a gente fala nos honorários periciais, aí fica uma questão que eu gostaria que vocês pensassem. Será que é justo a gente descontar quando a gente pede insalubridade? Eu realmente acredito que tem insalubridade, que outros empregados conseguiram insalubridade naquela empresa, e aí aquele meu empregado que não conseguiu numa perícia, ele tem que pagar esses honorários sucumbenciais, o juiz ainda poder trabalhar como investigador, descobrir um outro processo dele para conseguir descontar esses honorários sucumbenciais? E onde que a reforma quer chegar? Será que isso vai ajudar a gerar emprego? Não era o objetivo da reforma, gerar emprego? Como que a gente deve interpretar isso? Então, vamos buscar uma nova interpretação. Por isso, eu deixo ter uma reflexão aqui para vocês sobre a reforma trabalhista, que ou ela vai ter que amoldar ao sistema jurídico constitucional trabalhista, ou ela vai ser até expelida pelo próprio sistema. E se ela reconhece a fragilidade de empresas, há que se pensar também no trabalhador litigante, permitindo o acesso à justiça para todos. Afinal de contas, o acesso à justiça é direito constitucional e ele é direito fundamental. Eu não posso impedir que o litigante questione se ele tem o direito ou não, que alguém analise o caso dele. Aqui estão meus contatos e estou à disposição, caso queiram enviar comentários, críticas, que a gente precisa discutir.